voltamos com a discussão, hoje falando sobre o teste do coraçãozinho, que é um projeto do deputado Jorge Caruso, do PMDB. Eu queria entender por que as 24 horas, doutora. Fica mais fácil para a gente explicar um pouquinho. E assim, o diagnóstico, né, o tempo de diagnóstico, é na hora que o médico já percebe nessa diferença e que já encaminha. Como é que fica esse intervalo entre o diagnóstico e o início do tratamento, né, a diferenciação dessas cardiopatias? Eu sei que é meio complicado, mas vamos tentar explicar um pouquinho. É assim, dentro do útero, o bebê, o funcionamento do coração é diferente. Depois que ele nasce, que o pulmão abre, ele começa a respirar, ocorre o fechamento do canal arterial. E esse fechamento do canal arterial, que estava aberto dentro do útero, e ele tem que estar aberto dentro do útero, senão o bebê não se desenvolve, esse fechamento do canal arterial ele ocorre nas primeiras 24 horas de vida. Então, existem 24 horas para o fechamento desse canal. Entendi. É uma coisa normal que acontece em todo mundo, pelo menos deveria acontecer. Se o canal está aberto ainda e o fluxo que está indo para o corpinho do bebê é dependente do canal arterial, então ele está sendo mandado por esse canal arterial nas primeiras 24 horas. Quando ele se fechar, então já vai deixar de mandar o fluxo para o corpo do bebê. O fluxo para o pulmão também está sendo mandado pelo canal arterial. O canal começa a fechar, diminui o fluxo que está indo para o pulmão, nas cardiopatias congênitas. Então, essa diferença de oxigenação, de oximetria, ela é mais sensível após as 24 horas, após o fechamento do canal arterial. E detectada a doença, ele tem que começar esse tratamento imediatamente ou existem casos e casos? Até não. Assim, eu sou leiga no assunto, mas eu lembro quando a minha filha nasceu, muita gente falava assim, olha, tem coisinhas nela que ainda estão sendo formadas, por exemplo, né? Olha, isso não formou-se totalmente dentro do útero da mãe, forma com a idade. Existem esses históricos? Cada caso é um caso? A gama de cardiopatias congênitas que existem é inúmera, né? Então, existem doenças que são dependentes do canal arterial, o fluxo que vai para o corpo, existem doenças congênitas no coração em que o fluxo que vai para o pulmão é dependente do canal arterial, tem doenças da transposição dos grandes vasos, das grandes artérias, em que não ocorre a mistura de fluxo se o canal se fecha. Então, assim, é muito variável a cardiopatia congênita. Porém, o teste, ele é abrangente, ele pega cerca de 75% dos casos das patologias, principalmente as mais complexas. Obviamente, ele não é excludente, então ele não exclui que a criança tenha um problema no coração. Isso é o ecocardiograma, que é o exame mais específico para isso. Mas, como eu já falei, é um exame de rastreamento. Se o exame der errado, o médico, então, tem 24 horas para realizar uma avaliação com o cardiopediatra e seguida do ecocardiograma. Entendi. Márcia, o deputado tocou num ponto muito interessante sobre a questão da carência. Você é uma pessoa que tem condições, teve condições de vir a São Paulo, cuidar do seu filho. Como é que está esse quadro hoje, por exemplo? Eu tenho certeza que nesses 3 anos e meio você teve um custo alto da doença. Né? A gente pensa nessa questão. Quem tem a possibilidade de bancar isso é muito mais simples. Como é que está isso hoje? Se uma criança hoje nasce com a cardiopatia, você dentro da associação, você tem sofrido, vamos dizer assim, dificuldades para conseguir encaminhamento, medicamento, tratamento e etc.? Sim, a cardiopatia congênita é tratada também pelo SUS, mas infelizmente 23 mil crianças nascem com cardiopatia congênita no Brasil por ano. Dessas, em torno de 80% necessitam de algum tipo de cirurgia. Quantas morrem, Márcia? Apenas 62% conseguem chegar ao tratamento. Por quê? Faltam vagas, né? Faltam hospitais. Então, assim, a gente enfrenta diariamente esse problema de diagnóstico. A criança foi diagnosticada, ela tem um problema, ela precisa do tratamento imediato e não tem vaga para ela. Então, isso é um problema, eu acho que deve ser, deputado, a próxima luta, eu creio que deva ser essa. Mas, de qualquer forma, se houver a constatação prévia, a gente parte do pressuposto, aquilo que foi falado antes, como não há uma alta para a criança, já que há uma constatação, ela já vai estar internada, ela vai iniciar previamente ou prematuramente um tratamento, enfim, então isso diminui muito o risco, né?
Sim, mas algumas vezes, a maioria das vezes, as crianças que nascem com cardiopatia congênita grave nascem em maternidades que não têm suporte para tratar aquela criança. E, por exemplo, esse canal que a doutora comentou, eles têm que tomar um remedinho lá para não fechar o canal. E às vezes a maternidade não tem. E muitas vezes a criança fica ali, ela acaba pegando uma infecção, aí pegando uma infecção inviabiliza a transferência para um hospital de referência, porque não são muitos, em torno de 20 no Brasil, que fazem cirurgias cardíacas de casos complexos. E tem a questão do acompanhamento, né, doutora Luciana? Quem nasce com a cardiopatia, acho que tem que ser acompanhado a vida inteira? Tem. Tem isso também. Tocou num assunto interessante, mas o diagnóstico é o primeiro passo, né? É muito importante que se faça o diagnóstico. Como a Márcia falou, o tratamento, o que vai vir depois, nós temos que lutar por isso também. Mas o nosso primeiro passo está sendo a partir do teste do coraçãozinho. Perfeito. Se for aprovada a lei, foi dado o primeiro passo. E né? de quanto em quanto tempo, por exemplo, mas tecnicamente isso, apontando um problema, grave ou não, de gravidade média, aí a gente é leigo também nesse ponto. Qual a perspectiva de um hospital dar alta para uma criança dessa? O hospital não deveria dar alta para uma criança dessa. Essa é a questão. Né? Então, assim, isso também envolve a responsabilidade civil e médica do hospital. Se ele não der alta, automaticamente essa criança vai ter que passar por um tratamento prévio. Obviamente ela precisa. Ser encaminhada, né? As cardiopatias, onde não tiver. nem todas as cardiopatias diagnosticadas no período neonatal, elas precisam de um tratamento cirúrgico ou intervencionista imediato. Mas pelo menos a grande maioria das cardiologista cardiopatias, elas são tratadas depois de 1 ano de vida, as mais comuns, as menos complexas, as menos graves. Aquelas que colocam a criança em risco de vida, aquelas que precisam do uso desse medicamento que a Márcia falou, que é a prostaglandina, para manter o canal aberto, essas crianças elas precisam de tratamento imediato. E é imediato mesmo. A síndrome do coração esquerdo hipoplásico, mesmo com o uso do Prostin, a criança ela deteriora. Assim, em 1 semana ela morre sem um tratamento cirúrgico. Entendi. Ou perde a chance de um tratamento cirúrgico adequado, como a Márcia já citou. Entendi. A Márcia falou que o filho dela teve condições de sorrir 3 anos e meio. Mas como é que foi a vida dele esses 3 anos e meio? Como é que foi a vida de vocês? Assim, essa coisa de ir ao médico. Ele teve uma vida normal de uma criança? Ele brincava? Como é que era isso? O Thiago era uma criança, como eu disse, muito feliz e ele brincava, mas ele tinha algumas limitações. Sim. Ele tinha várias limitações. Como a cardiopatia dele era muito grave, né? E desde o início o tratamento foi muito difícil, a recuperação dele muito demorada. Na UTI, enfim, infelizmente, ele não teve uma vida, digamos, plena. Ele não chegou a andar até os 3 anos e meio, por exemplo. Mas isso é uma exceção. Eu creio, o caso do meu filho, eu olho como uma exceção, porque a maioria que eu vejo são crianças que têm um tratamento positivo, ficam bem, têm uma vida praticamente normal, assim, você olha, você não percebe que ela tem nada, a não ser que você repare na marquinha, né, que é a cicatriz. Mas, assim, depende de acompanhamento, claro. Tem que estar sempre passando no cardiologista. E aquilo tudo, isso gera um custo. A gente sempre fala. Toma medicamentos, claro. Sim. Mas a maioria dos medicamentos podem ser fornecidos pelo SUS. Então, assim, a gente orienta as famílias a ir atrás dos seus direitos, porque às vezes as famílias não sabem buscar onde tem. Às vezes alguma criança dessa tem um gasto energético maior, precisa de suplementos alimentares, também é fornecido pelo Estado. Então, tudo isso nós orientamos na associação as mães a buscarem, né, todas as necessidades de suas crianças, a suprir todas essas necessidades. Agora, doutora, outros cuidados, esporte, alimentação, claro, mais uma vez a gente fala que tem uma série de cardiopatias, cada uma, né, tem uma, vamos dizer assim, uma realidade de vida para essa criança. Como é que fica isso? Existe a questão de alimentação? Muita gente fala que criança que tem os mitos também, né? Que tem problema no coração tem que tomar cuidado com tratamento dentário, com vacinação, né? E com
até conviver com crianças normais por causa de susto, brincadeiras. Como é que é isso? É como você mesma já falou, é muito variável, de criança para criança, de cardiopatia para cardiopatia. Às vezes, dentro de uma mesma cardiopatia, existem outras nuances. Então, tudo isso ele tem que ser avaliado pelo médico da criança, pelo cardiopediatra que faz o acompanhamento. E esse acompanhamento, realmente, ele tem que ser rigoroso até na vida adulta. Mesmo para aquelas cardiopatias bem simples, em que se atinge o tratamento definitivo. Por exemplo, a comunicação interatrial, a comunicação interventricular, que são as cardiopatias mais frequentes, elas têm um tratamento em que o coração fica praticamente normal, mas a coarctação de aorta. Então, praticamente, a criança vai ter uma vida normal, mas tem que ser feito esse acompanhamento. Por quê? Porque a criança está em fase de crescimento, existe todo o remodelamento do coração, o crescimento da aorta. Então, tudo isso tem que ser acompanhado de perto pelo cardiopediatra. E depois, na vida adulta, pelo cardiologista eu pergunto isso porque a criança é muito hiperativa, né? A criança quer brincar, ela vê o amiguinho brincando, comendo tudo. Mas a criança... Difícil lidar com isso. A criança tem que saber do problema que ela tem. Ela se autolimita. A grande maioria das crianças, elas não têm limitação da atividade física. Mas tudo isso deve ser liberado pelo médico da criança, diante dos exames que são realizados, que devem ser pelo menos anuais. Então, isso é orientado pelo médico, pelo especialista da criança. Sabe o que não dá para entender? É muito variável. A gente aprendendo a lidar com esse projeto, aprendendo os detalhes, e até conversando de bastidor aqui, me parece que esse é um exame, o mais barato de todos os exames que é feito. Não tem custo nenhum, custo pelo que foi colocado, né? Se não tem custo, né? Por que ele não acontece? Exato, né? Quer dizer, a gente tem que fazer uma lei para isso. Deveria ser algo... A gente está falando de um estado como São Paulo. São Você Paulo. Imagina aquelas cidadezinhas lá no norte e nordeste, né, que tem menos condições que a gente. Sabe o que é? Mas Você existe... lembra aquela, eu não vou no médico, se eu for no médico, ele vai achar coisas que eu não sei que eu tenho. Mas eu vou passar exatamente esse isso. conceito. Mas exatamente isso. Se eu não faço o exame, se você não diagnostica, você finge fecha os olhos, finge que não viu. Então diminui o custo também. Exatamente. O custo global. Então, por exemplo, uma criança que nasce num hospital gerido por um convênio, é melhor que ela tenha um diagnóstico, obviamente, para ela, mas isso vai gerar um custo para o convênio, né? Então, o pessoal não quer, né? Por isso. Bom, e até a gente, né? Eu sempre falo o seguinte, eu não gosto de saber se eu estou doente ou não. Quer dizer, eu não sei se eu quero saber que se eu tenho um problema grave, mas eu quero saber do meu filho. O ideal, gente, e o que eu aprendi também é que o ideal seria fazer um ecocardiograma. Seria um exame mais completo, pegaria um percentual ainda maior que 75%. Isso, o ideal seria fazer o eco fetal, antes do bebê nascer. Como não é feito, vai ser mais caro, Exatamente. o exame o teste do coraçãozinho... Já vai dar o sinal. Vai possibilitar, em havendo alguma alteração, que se faça um exame mais completo. Isso que é bacana. Mas, sem dúvida, o exame é muito barato. Então, para rastreamento, é um exame importantíssimo, justamente para não deixar que a criança vá para casa com risco de vida. Agora, doutora, pais cardiopatas, muitas chances de ter filhos cardiopatas também? Na verdade, se o pai é cardiopata, o risco é cerca de 2 vezes maior do que na população normal. Certo. Então, se é de 0,8% a 1%, vai ser 1,6% a 2%. Continua sendo um risco baixo. Entendi. Então, não há limitação, por exemplo, para um pai que teve uma cardiopatia congênita, ele pode ter filhos. Né? Para a mãe, para a mulher, algumas cardiopatias mais complexas, elas impedem que a mãe tenha a gestação, a gravidez. Então, isso também tem que ser orientado pelo médico. Né? As cardiopatias mais complexas, as univentriculares, como essa síndrome do coração esquerdo hipoplásico, se a mulher chega na vida adulta com essa doença, ela não vai poder ter a gestação. Entendi. Mas pelos métodos que existem hoje de fertilização in vitro, barriga de aluguel, para essas mulheres é possível então alugar uma barriga para ter essa criança. Mas você teve problemas na família de coração? Assim, você tem Não. um histórico familiar? Não. Não. Você se questionou sobre isso quando o Sim. seu filho nasceu com o problema? Sim, a primeira coisa que eu perguntei, né, o que eu fiz de errado? Né, e na verdade, todos os médicos falaram, não, Márcia, você não
provavelmente não fez nada de errado. Eu não fumo, não bebo, enfim, não me drogo, e que são fatores que poderiam elevar a probabilidade de uma cardiopatia congênita, né? Mas, sim, a gente fica numa situação... A primeira reação é perguntar, né? Onde foi que eu errei? Você tem né? outros filhos? Tenho uma filha de 12 anos, a Vitória, perfeita, não tem nenhum problema. Né? E o Tiago realmente veio, assim, especial, a gente diz, né? Que ele veio com um coração muito especial, porque o fato dele ter vindo na nossa família não foi apenas a doença dele em si, mas foi o início dessa luta, né? O início dessa luta que hoje se propaga. Nada no acontece Brasil por todo. acaso, mas Nada. uma pergunta delicada. Depois do Tiago, você não pensou em ter outro filho? Pensei. Inclusive engravidei e perdi. E ficou com medo de Fiquei. viver a mesma situação? Fiquei, confesso que fiquei com medo de repetir, mesmo porque se enquanto eu tinha chance de 1% veio, e bom, agora eu tenho chance de 2%, né? Quer dizer, agora não, sempre talvez, mas sabendo que você já tinha um filho cardiopata, a chance aumenta, né? Enfim. Eu preciso medo do existe. intervalo rapidinho, vou deixar essa pergunta para a doutora Luciana. Se, no caso vou usar a Márcia de novo como exemplo, a Márcia teve um filho, ela perdeu os riscos, né, de uma nova gravidez e da criança nascer com o mesmo problema. E muitas mães que muitas vezes acreditam que a criança vai nascer, não nascem. Tem coisa de Deus aí também, né? Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, não saia daí.